Quando você percebeu que algo estava diferente com seu corpo? Porque quando a gente chegou no diagnóstico do lipedema, a gente entendeu que não se tratava só de perder peso. Tinha algo errado com as suas pernas, com a dificuldade que você tinha, né? Eu tava fazendo um esforço muito grande para o emagrecimento e eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de pernas e eu não via a melhora do aspecto das minhas pernas. Mesmo todos os meus esforços treinando 2 vezes por dia, me alimentando bem, suplementando bem, o que tá acontecendo então? Alguma coisa tá acontecendo. Como é que você descobriu que você tem lipedema? Em março do ano passado, eu treinava, eu corria, eu ficava sem andar. Eu comecei treinando na praia, eu dava umas corridinhas e eu não andava no outro dia, com muita dor. Eu achava que era o excesso de peso nesse primeiro momento. E o ponto principal foi porque eu fazia dieta, às vezes eu passava uma semana super corretinha na dieta. A gente fazia comparativos, tinha mulheres que baixavam muito peso, eu não baixava 1,5 kg, eu ficava oscilando, eu fiquei estacionada. Quem tem lipedema não pode se comparar com outras pessoas que não têm lipedema, porque é muito frustrante. Realidade do lipedema. Hoje a gente vai falar de uma história incrível, falando da transformação, da jornada, como descobriu sobre o lipedema. É o nosso segundo episódio e eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Tassi, assim que ela gosta de ser chamada, e eu que chamo, né? A Tassi é minha paciente há muitos anos. Nossa história aí é uma história longa nessa jornada de emagrecimento, mas a gente vai falar especificamente da jornada dela com o lipedema. Como ela descobriu, ela vai contar um pouco disso tudo, de tratamento, como isso está sendo, o quanto ela sofreu até chegar ao diagnóstico, porque existe todo um sofrimento aí envolvendo o diagnóstico, até chegar ao diagnóstico do lipedema. E se você se sente inchada, com dor nas pernas, com uma dificuldade enorme para emagrecer, fica comigo que esse episódio é para você. E me conta então, Tassi, me fala como é que você... Deixa eu até perguntar para ela aqui, do jeito que eu mandei a pergunta para ela pensar como ela ia dizer essa questão com lipedema. Quando você percebeu que algo estava diferente com seu corpo, que era além do emagrecimento em si. Porque quando a gente chegou no diagnóstico do lipedema, né, Tassi, a gente entendeu que não se tratava só de perder peso. Tinha algo errado com as suas pernas, com a dificuldade que você tinha, né? Conta aí pra gente. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, estou muito feliz, é sempre uma honra participar dos seus projetos, porque acho que principalmente eles ajudam, ele abre a mente de muitas mulheres e às vezes muitas mulheres, para mim, eu sou muito entusiasta desse projeto, porque mulheres que às vezes não têm as mesmas oportunidades que a gente pode levar mais vozes, né? Esse conhecimento, então... Obrigada, tá? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que essa conversa contribua e leve uma mensagem, pelo menos um incômodozinho para as mulheres poderem se ajudar, né? Se autoajudar. Bom, o que eu vi de diferente? Como você falou, a gente está numa jornada aí de muitos anos juntas. Eu teve as minhas questões com peso depois, durante a gravidez, pós-gravidez. E eu nunca tinha descoberto, nunca tinha visto isso, porque eu me movimento desde que eu me conheço por gente, desde pequena, né? Fui atleta, sou ex-atleta, profissional, então nunca imaginei ter isso. E quando eu comecei a buscar, caramba, será que isso é genético, não é? Claro que tudo tá muito recente, né? Mas tudo começou a fazer sentido em algumas coisas quando eu comecei a olhar para isso. E o que eu, de fato, assim, o que eu vi de diferente? Eu estava fazendo um esforço muito grande para o emagrecimento e eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de pernas. Eu gostava, assim, isso é uma coisa minha. E eu não via a melhora do aspecto das minhas pernas. Então, eu estava melhorando o quantitativo de cargas nos meus treinos, a minha alimentação estava, assim, 80%, 90% melhor. Minha rotina estava muito mais disciplinada com todos os suplementos, com tudo que eu tinha que fazer. Mas e por que o aspecto das pernas não mudavam? Então aí eu comecei
ficar incomodada com aquilo. E comecei... Eu lembro, né, Tássia, que sempre nas sessões, quando a gente conversava, era algo que você sempre relatava. Por que minhas pernas não mudam, né? Sempre. Era uma coisa com as suas pernas muito grandes. Sim. Aí eu falava, vamos focar nas pernas, vamos focar nas pernas. Então, esse foi o primeiro momento. Isso que me incomodou e que eu senti. E daí começou a desencadear, quando a gente começou a olhar para isso, um monte de coisa que a gente vai estar conversando, né? Mas foi esse primeiro incômodo, foi isso. Por que eu fui para as pernas? Porque isso é algo meu e eu não via melhora. Mesmo todos os meus esforços treinando 2 vezes por dia, me alimentando bem, suplementando bem, o que está acontecendo então? Alguma coisa estava acontecendo. Então conta aqui pra gente, Tássia, como é que você descobriu que você tem lipedema? Com esse incômodo, eu comecei assim, eu sabia que eu tinha que dar um passo diferente. Por quê? Desde quando a gente voltou até para o tratamento, foi março do ano passado, eu tava com dores assim que eu treinava, eu corria, eu ficava sem andar. Eu comecei treinando na praia em janeiro, eu dava umas corridinhas e eu não andava no outro dia, com muita dor. Eu achava que era o excesso de peso nesse primeiro momento. E sempre muito inchada. Eu ficava muito inchada, eu não conseguia retomar, eu ficava pesada. Só que eu não identificava que era ali que eu sentia isso. Eu achava tudo que era relacionado ao sobrepeso. Ok, voltamos para o tratamento. Com você, perdemos 8 quilos. E começou a se concentrar essas dores em pontos específicos, que é até na minha lateral da coxa, que eu sentia muita dor, mas eu achava que aquilo era normal, eu sentia dor ali naqueles pontos, algumas dores no joelho, eu sentia quando eu tirava a calça de ginástica, ficava bem a marca, né, da calça na perna, e o ponto principal foi porque eu fazia dieta, às vezes eu passava uma semana super corretinha na dieta, fizemos uma dieta, lembra, super restrita, eu não baixava, tinha a gente fazia comparativos, tinha mulheres que baixavam muito peso, eu não baixava 1,5 kg, eu ficava oscilando, eu fiquei estacionada. Aí eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que dar outro passo mais drástico nessa para eu dar essa quebra, né? Foi aí que a gente começou a procurar toda uma equipe de médicos pra gente identificar o que era isso, o que estava acontecendo, né? Fui para minha ginecologista, fui para minha endócrino, então aí juntos cada uma foi falando que eu também estou entrando esse ano nos meus 40 anos, então eu já sabia que poderia ter algumas coisas relacionadas. Falei, então vamos fazer um check-up para entender o que é isso. Uma pausa muito importante, assim. Como a Tássia era uma paciente de muitos anos e essa busca pelo lipedema, especialização, entender melhor a doença, por que isso acomete alguns sinais, veio de um tempo agora, com relação a tratar as minhas pacientes literalmente, especificamente com lipedema, trouxe juntou a Tassi nesses sintomas, né, nessa dificuldade que ela estava tendo de emagrecer, da gente ir mais a fundo, que não se tratava só de perda de peso. Uhum. É muito importante as pessoas entenderem que quem tem lipedema não pode se comparar com outras pessoas que têm sobrepeso, que não têm lipedema, que não têm a doença. Porque é muito frustrante para a pessoa, que a Tássia acabou de relatar, porque ela começou a perceber que o esforço que ela fazia para emagrecer não chegava nem perto das pessoas que não faziam quase nem esforço e estavam emagrecendo muito mais que ela. Porque quem tem lipedema não se trata só de dieta, tem que realmente tratar a doença da forma que tem que ser tratada. Outra pergunta que eu quero fazer, que foge um pouquinho aqui, porque a gente vai sempre fugir um pouquinho, tá, Tássia? Você falou de atividade física, que é um ponto importante. Você percebia que você fazia muita atividade física e você não emagrecia. E pelo contrário, você sentia que você ficava mais inchada com algumas atividades físicas. Você tem como especificar quais foram esses momentos, quais tipos de atividade física que você fazia que piorava a doença? Então, na verdade, ainda eu acho que é um assunto muito delicado da gente tratar, porque tá todo mundo muito estudando a questão até de atividade, porque existem milhares, então eu não sou especialista hoje deste assunto. O que eu sinto inclusive eu mudei minha rotina de treino semana passada e eu ganhei um peso considerável. Então eu ainda não consegui identificar
exatamente o que é. Eu sei que grandes impactos, coisas que me causam dores. Então, por exemplo, a corrida, ela sempre me causou dor. Eu lembro Então, disso. ela sempre me Eu causou lembro dor. que é uma questão que a gente sempre relatou nas sessões, quando ela vem a tratamento, que você fala assim, Milene, eu não gosto de correr. Eu me sinto pesada, eu me sinto mal, minhas Mas, pernas por doem. exemplo, eu, na minha prescrição de treino, quando eu estava competindo, canoa, eu tinha que correr, porque era uma prescrição de treino, de treinamento para aquele determinado esporte, porque isso ia me ajudar no meu condicionamento para a minha competição. Só que eu não conseguia evoluir. E sim, existem algumas questões que você não evolui porque você precisa de um treinamento Contínuo, você né? contínuo para ir, mas eu sentia dor, então aquilo acabava não sendo mais prazeroso fazer. Então, assim, te falar ainda, e o que acontece comigo, como eu já tive a formação de educadora física, então eu consigo sempre durante o treino, se eu vejo que tem algo que está incomodando o meu corpo, eu adapto, né? Então hoje eu faço CrossFit e voltei para musculação. Mas vamos lá. Vamos ser Então, bem claras aqui primeiro, porque assim, a gente tem que lembrar que a gente está falando para um monte de mulheres aí que tem um pouco de restrição do CrossFit então, até então. Eu faço CrossFit, mas a gente vai falar a gente está falando de pacientes com lipedema. Porém, a gente tem que entender o quê? O CrossFit ele tem toda uma adaptação para quem tem lipedema, sim, que pode ser feito, sim, que é livre de altos impactos, sim, que não é uma coisa engessada. sim. Por isso que entender que hoje você faz CrossFit, mas você faz algo adaptado. Adaptado. A box onde eu faço, eles têm esse cuidado, eu comuniquei quando eu Isso é fui. muito importante. Então, assim, eles me permitiram a gente adaptar, os professores vêm e adaptam para eu não sofrer esse impacto. Só que ainda eu tô conhecendo o meu corpo e o que tá se permitindo, né? Mas aí eu entendi que, de repente, o salto na caixa, o que eu senti, eu falava, poxa, por que eu não evoluo tanto? Por que é todo esse Dói, peso? né? Por que dói? Eu sempre tive uma dificuldade de até a barra e outros exercícios, até mesmo a própria canoa, que eu peso, meu quadril pesa ali, eu sou pesada para eu desenvolver, eu tenho que fazer uma força redobrada. Então, começou a fazer sentido o meu quadril ser muito pesado, porque ele tem um acúmulo de gordura muito grande ali. E isso foi o lado emocional que me afetou muito. É justamente isso que eu queria saber. Como é que você lidou ali com a situação emocional de começar a perceber essas limitações? Porque, por exemplo, agora que eu já não gosto muito de musculação, né? Mas eu tive que ir porque eu tenho que dar um outro estímulo. Até nossa última conversa, não, eu preciso baixar porque eu gosto daquele treino intenso. Aquele treino que eu saio assim, pingando, que eu me doei porque eu gosto, porque isso me faz bem. Eu sempre treinei muito bem, eu sou atleta, era atleta, então eu treino bem. O meu lado emocional foi porque os treinos eu uso é a minha descompressão. E eu chegar para um treino e eu ir lá, exemplo, numa musculação, e eu treinar leve. Tanto, gente, quando eu fui falar com ela olhou assim para mim, porque eu conheço a Tassi. Então, a Tassi, ela vai treinar, ela é educadora física, ela é ex-atleta, então ela gosta de treinar. Ela sempre gostou. Eu nunca tive problema de falar com a Tassi, de fazer qualquer tipo de atividade física, justamente porque ela gosta. Então, só que, voltando aqui para a questão do lipedema e atividade física. Dependendo da intensidade da musculação, lembra que a musculação, para quem tem lipedema, é essencial e negociável. Foi difícil até para convencê-la de ir, porque é uma resistência dela de não gostar de musculação. Então, a musculação ela precisa ser algo moderado para leve, para que a gente trate essa musculatura de forma sem que inflame muito ela, porque quem tem lipedema já está inflamado. Imagine hipertrofiando essa musculatura, jogando muita carga nessa musculatura. Então vai trazer desconforto e aumento de peso. Sim. Foi aí que a gente conversou, né? Só para as pessoas entenderem, Tassi, por que a gente pediu para que você treinasse de forma mais moderada, sem muita intensidade. E parece uma bobeira, mas isso é meu lado emocional, porque parece que tá me bloqueando. Você não pode treinar assim. Daí eu, poxa, é tão difícil adquirir, ganhar a carga. Aí eu tenho que diminuir, eu tenho que treinar leve, sendo que eu gosto de fazer. Então, isso me pegou um pouquinho nessa
né, essa descoberta. E quando você falou, né, não é só sobre a alimentação, porque o que que a gente percebeu? Não é processo inflamatório, eu tô pesada, então dependendo até uma outra coisa que eu faço, eu fico inchada. E às vezes não foi a alimentação, eu sinto eu toda sequinha, abdômen, e as pernas tá latejando, sabe? E aí eu vou pra balança, eu tô com 2 quilos a mais. E aí e eu tô em processo de emagrecimento, então assim, eu tenho um lipedema em processo de emagrecimento. Às vezes alguma coisa que você faz me inflama e me desestimula, porque eu falo: "Caramba, É um esse esforço, peso né, não que você desce". Sim, faz, e é aí que tá o maior desafio sim, de quem tem lipedema. Olha, gente, chega me arrepia, porque quando a gente fala da doença em si e de quem precisa emagrecer, são 2 coisas que incomodam muito a pessoa que tem lipedema. Ela a in o incômodo com a dor, com a aparência que a pessoa está sentindo e com o próprio peso. Só que a perda de peso de uma pessoa com lipedema é desafiadora, né, Tassi? sim. E isso foi o seu maior desafio? É o seu maior desafio quando a gente fala de lipedema, de você Sim. ter descoberto o lipedema? O meu maior desafio, porque foi assim, a gente tem que, eu acho, até um pouco desmistificar isso, que a mulher busca todas essas ferramentas por conta só de estética, beleza. Buscar um corpo, eu sei até onde é o meu limite. Eu sei que para ter um corpo como o seu, o que eu tenho que fazer, para ter um corpo daquele X, Y, eu sei o que eu tenho que fazer, e para ter um corpo X, Y, eu sei o que eu tenho que fazer. A gente tem que desmistificar isso, por quê? Porque buscar saúde, exercício, boa alimentação é sobre saúde. Exatamente, Eu tinha exatamente. esse confronto um pouquinho, é, o que que me ajudou, assim, de certa forma, me desbloqueou quando eu descobri, tipo, foi meio que leve pra mim. Não foi pesado, eu não encarei ele como pesado. Eu senti o que de você, assim? Ai, descobri. Por que que eu não tô Descobri, conseguindo aham. emagrecer? E ao A mesmo tempo sensação. parecia que eu estava numa busca incessante por beleza. E tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Acho que cada um tem as suas buscas e tá tudo certo. Mas eu sabia dentro de mim que não era. Eu sabia que eu não tinha mais fôlego para, mesmo tendo emagrecido, mesmo nova, às vezes um cansaço extremo de querer dormir em cama porque eu não aguentava as pernas, não aguentava brincar com as crianças, super inchada, desconforto. Gente, não é isso que eu quero. Então, assim, quando eu descobri, de certa forma, foi um alívio de descobrir. Eu sei o que eu tenho, agora eu sei o que eu tenho que fazer. E eu Exato, preciso buscar isso. Então, exato. assim, não é só sobre, acho que as mulheres têm que ter muito isso em mente, a gente buscar ajuda, a gente buscar fazer exercício, buscar uma alimentação, come isso ou come aquilo, eu sou restrita, porque a alimentação, eu acho que diz muito sobre o nosso social, O ambiente, o né? ambiente. Então, Total. tem pessoas que dão conta de fazer para ter determinada performance corporal, porque elas não, elas conseguem se abdicar daquilo. Tem outras que vivem isso, gostam disso. Eu sou o caso. Eu, meu marido, a gente gosta muito disso. Então, sempre foi muito difícil fazer uma dieta assim super restritiva. Você sabe, você me acompanha. Sim. Então, assim, eu sabendo que eu tinha, até uma médica, né, me falou, Tassi, você só tem que entender que você não vai engordar 2 quilos, você inchou. Para você não se frustrar, sabe, alinhar a minha expectativa? E Exato. isso ficou tão mais leve, esse processo. Então, assim, eu engordei essa semana que eu falei assim, eu cheguei para as meninas e falei, eu não engordei. Não Eu engordou. não engordei 2 quilos, eu fiz tudo muito na risca. Eu inchei porque eu levei um estímulo novo, eu perdi a mão na minha carga ali, porque eu gosto de treinar, então eu perdi a mão na minha carga e eu senti a semana toda esse cansaço nas pernas. Então isso me deixou, na verdade, eu descobri, então quando a gente, não tem aquelas pessoas mais antigas que falam, eu não vou no médico para não descobrir o que Aham. eu tenho. Quando você descobre, a minha sensação foi isso. Eu descobri, vou atrás, sei o que eu tenho que fazer e tá tudo bem agora. E agora você tem um norte, né? Uhum. E essa questão do inchaço é muito importante pontuar. O que muita gente fica o tempo todo pensando em processo de emagrecimento é que é só a dieta em si. E no caso do lipedema, não é só a alimentação.
E quando ganha-se muito peso, ou foi por conta de algum estímulo da própria atividade física, ou por algum detalhezinho de algum alimento inflamatório específico, que estimulou esse aumento excessivo da balança, que traz esse processo de inflamação e inchaço. Quando você fala em gordura, de engordar, que é o que bloqueia muito quem está no processo de emagrecimento e frustra quando você sobe na balança e dá 2 quilos, as pessoas têm que entender que para a gente engordar 2 quilos numa balança, você precisa comer muito além, né? E que não é da noite para o dia. Então, ter essa clareza também traz essa leveza que a Tassi relatou, para que continue levando e entendendo que serão altos e baixos o tempo inteiro, né, Tassi? Sim. E agora me fala aqui, qual foi quando a gente entrou com todo o tratamento específico, tanto a parte ginecológica, porque, gente, quando a Tassi fala de médico, a Tassi já está chegando próximo aos 40. Então, era uma questão que eu gosto de pontuar muito com os meus pacientes, da investigação dos hormônios, de estar ciente de que a menopausa ela não tem que ser tratada quando está com a menopausa, o fato dessa oscilação que ela tinha o tempo inteiro, de ganho de peso e perda de peso. A gente decidiu buscar para descobrir o caminho, foi quando a Tassi chegou nos outros médicos. Porque o tratamento para o lipedema não é de um profissional. E não existe isso. O tratamento do lipedema, ele é multidisciplinar. Ele é do médico, que precisa ver os hormônios dessa paciente, que tem predominância estrogênica, e ele é do nutricionista, e ele é do educador físico. Então, ele é muito multidisciplinar. E assim, depois que a gente entrou com o tratamento, entendeu a doença da Tassi, o que você viu de diferença ali? De quando você tratava só perda de peso e depois quando você entrou com um tratamento específico para lipedema? De primeiro momento, porque eu fui tanto para ginecologista quanto para endócrino também, que me acompanha nesse processo. Ainda eu tinha então assim, eu tinha várias questões de saúde que estavam implicando nisso, né? Nessa má circulação. Então, eu tinha uma resistência insulínica, então tinha uma pré-diabética a ser tratada ali. A gente tinha alguns questionamentos porque, como eu tenho DIU, né? Então, a gente tinha que entender qual a influência desse hormônio que está sendo liberado. Então, fui em mais de uma opinião para entender o que era o melhor caminho, por conta, querendo ou não, eu tô entrando nos 40, o que é melhor? Então, elas me orientaram nesse processo. E aí, junto com o lipedema, você fez todas as trocas dos fitoterápicos. Exato, dos ativos. Aí eu vim para um remédio de circulação então, automaticamente, nas 2 primeiras semanas que eu comecei a tomar, a resistência insulínica também, a gente foi tratar isso daí, parece que daí rapidinho, 2 quilinhos eu eliminei, assim, e eu sinto isso. Qual foi o alívio disso? Eu lembro que você relatou algumas coisas importantes ali. Primeiro foi a aparência da perna. Sim. Que já deu aquela mudada absurda, né? Sim. Segundo que eu vi também que você falou, você pontuou muito comigo nas sessões, a aparência da sua perna e o peso delas. É como se eu descobri, eu entendi, porque às vezes, sabe, parece que a gente fica... eu tô com uma dor na perna, mas parece que é no braço, parece que é na coluna, parece que é na cabeça. Parece que ela se enquadrou e eu identifiquei onde estava essa dor, né? Então, eu sentia esse peso, senti a melhora do aspecto nesse período, já senti. E aí tudo tá fluindo. Estamos caminhando agora, né? Então, estamos nesse processo. E deixa eu te perguntar, assim, que é a parte principal aqui, que a Tassi falou de algo muito importante, que é identificar mulheres que estão aí sem informação adequada, assim como ela teve, né, Tassi? Não sabia o que ela tinha, ficava lutando contra uma coisa e não entendia o porquê. Qual o conselho que você dá para essa mulher que está ali, pensando, sofrendo, sentindo os sintomas que você sentia lá atrás? Qual é o conselho que você dá, Tassi? Não desiste de você.
Eu acho que tudo parte da gente. A gente nunca pode desistir da gente. Porque. Até me deu. Bebe. É forte, né? Esse não. Parece clichê. Porque Mas todo mundo toca. fala isso. Não desiste, não desiste. Você tem que fazer por você mesmo. É realmente clichê. Mas se você não levantar, você não fizer por você, não tem outra pessoa que vai fazer. É um processo, e entender que esse processo é de se conhecer. Então a gente e nesse todo esse turbilhão, é sobre você estar fazendo tudo isso simultaneamente com o seu trabalho, com os seus filhos, com as suas demandas pessoais, suas questões pessoais. Então, a gente não pode desistir. A gente cansou, ok, respeite, cansei, ai, tô cansada, vou, recupera e vai de novo. Não pode desistir desse processo da gente. E eu sempre falo, desde o meu processo de emagrecimento, dê valor a cada grama que você perde. Eu vejo muitos relatos disso, tá? Muito Mas assim, importante isso. muito isso. A pessoa pega, poxa, mas eu perdi só 500 gramas. Eu perdi só 200 gramas. Eu fiz 15 dias, eu perdi. O meu processo de emagrecimento, ele já dura uns 4 anos. E assim, fora antes da gestação, né? Sim. Porque a Tassi tem 2 filhos. E eu conheço a Tassi antes da primeira gestação dela, quando eu comecei com ela lá atrás. Então, assim, essa busca pelo emagrecimento é pra vida. Sempre. Principalmente se tratando de lipedema, que não tem cura. Que hoje a gente sabe que ela tem. Que hoje ela foi diagnosticada que ela tem. Mas lá atrás, quando ela sofria tentando emagrecer e não conseguindo emagrecer, é muito difícil entender. Por isso que esse ponto que a Tassi fala do se cuidar, de não desistir de você, traz muito ela. Sim. Eu acho muito importante a gente ir um pouquinho além. O que temos que fazer pela gente além de não desistir, busque os profissionais, escute orientações de pessoas, porque assim, nem tudo que funciona para mim funciona para você. Exatamente. Busque profissionais que não julguem a sua busca. Se não tá dando certo, poxa, não tá dando certo isso daqui, vai questionar outro, vai atrás, vai buscar, entende? É muito mais extenso do não desistir de você, é sobre isso. É sobre isso. É sempre, não deu certo esse caminho, quanto tempo eu fiquei aqui? Não tá dando. Eu preciso dar outro estímulo. Eu preciso mudar a rota, eu preciso fazer diferente, mas eu preciso continuar buscando o que realmente está me incomodando. O que está incomodando, isso. Porque ter uma família como a Tassi tem, de 2 filhos, casa, porque eu conheço, ela é centralizadora, ela cuida, ela administra, ela tem empresa. Então, ela tem toda uma vida e desculpas para colocar na frente dela quando se trata dela. Então, o não desistir, isso é muito forte. Por isso que ela fala, isso não é clichê, é muito forte, porque o não desistir da gente reflete em tudo que você precisa se dedicar. Na família, no relacionamento, na sua vida inteira. Então, pense só, não desistir de você não está desistindo das pessoas que você ama e das coisas que você gosta de fazer. Porque quanto mais você se coloca para depois, mais isso cresce e vai ficar pior para que você cuide, mais difícil ainda. E aí, Tassi, já que a gente está nessa pegada do não desistir, pensa assim, o que você falaria em uma frase, resumindo em uma frase, o que você falaria para uma pessoa hoje não desistir dela? Uma frase. Uma frase. Uma frase. Que você tem dentro de você, assim, e fala assim, eu falaria isso para essa pessoa que está pensando em desistir. Assim, uma palavra, na verdade, você se priorize. Isso não é se priorizar, não é individualismo, não é você ser egoísta. Se priorizar não é ser egoísta. Pelo contrário, né? Exatamente. Auto-amor, né? É auto-amor. E quando, principalmente nós, na maternidade, a gente tem que estar bem
Isso, e eu vi que não é só na maternidade, é eu como empresária, é eu pro meu dia a dia, para as pessoas. Se eu me priorizar, eu vou estar bem, eu vou estar bem para o que eu quero entregar. E cada um é de um jeito, tá? Eu entrego de uma maneira, você entrega de outra, Sim, mas se total. priorize para você entender o que está acontecendo com você. Às vezes é uma questão de emagrecimento, às vezes é uma outra questão de desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal. Entenda o que está te afligindo. Então, se priorizar não é ser egoísta. Não é Essa é a mesmo? frase, eu acho que para as mulheres, porque nós mulheres a gente tem esse jeito da gente deixar um pouquinho nós de lado para a gente atender servir, né? A mulher é dela servir, servir a casa, servir aos filhos, servir aos maridos, misericórdia. Tinha que Ao ter uma, marido só. tinha um marido só. Servir assim, eu ia falar aos amigos juntos, porque eu também gosto muito de estar com os meus amigos. Então, a mulher, ela tem isso. Mas, em primeiro lugar, ela tem que se Se priorizar, olhar. E se eu, olhar. eu falo, hoje eu tive até uma conversa muito interessante com uma outra paciente, e a gente estava falando exatamente desse auto-amor, de do se priorizar. E também do ser exemplo, né? Uhum, Hoje, quem são as pessoas que você mais ama na vida? sim. Seus filhos E e meu seus marido. seus maridos. Olha, estou na pegada dos seus maridos. Seus filhos e seu marido. E mais do que isso, é você ensinar para sua filha e para o seu filho o auto-amor, o se cuidar, porque eles vão crescer vendo uma mãe não se cuidando, Sim. vendo uma mãe não ser saudável. Reflete muito. Reflete no relacionamento, porque eu tenho muitos relatos assim, nossa, Milene, eu comecei a fazer o tratamento e meu marido começou já a comer saudável comigo, meu marido tá vindo comigo, porque tudo é o ambiente, tudo é o que você faz, reflete nas pessoas que você ama. Então, entenda que o se priorizar não é nunca egoísmo, Uhum. porque você vai estar refletindo diretamente as pessoas que você mais ama na vida. Involuntariamente você vai estar se cuidando, Sim. que é o mais importante, e E a refletindo nas gente pessoas que viveu. você A minha ama. filha mudou. Eu consegui melhorar a alimentação dela, porque ela já tem 6 anos, então ela já entende, ela é mais difícil, a comunicação dela de aceitar, ela tem um temperamento um pouquinho mais forte. Então, eu consegui transformar a alimentação dela só falando pra ela, muito natural, sem forçar, você tem que comer isso. Ela não come arroz e feijão, ela só comia macarrão e ela só comia macarrão com ketchup. Meu Deus. Muito novinha. E aí eu conversei também com o pediatra, conversei com o nutricionista, conversei com o médico, eu falei, ok, vamos fazer do natural. E todo esse processo, quando eu voltei mesmo para minha rotina na disciplina alimentar, eu só começava a falar, olha, isso faz bem para a saúde, isso não faz muito bem. Hoje acabou. Ela continua comendo macarrão, né? Porque se a gente for olhar para a Ela cadeia é uma criança. de Ela é uma carboidrato aí, o criança. arroz, Sim, o macarrão tem mais sim. fontes, então isso daí não é o problema, né? Ela é uma criança. Ela é uma criança. Mas come saudável, come brócolis, come um milho, leva o milho. Aí ela brinca que o amiguinho tirou sarro porque ela levou o brócolis de lanche. Olha que Tem gracinha. como toda criança tem suas guloseimas que adora, tem, fanática no chocolate, mas eu consegui o dia a dia, sabe aquele hábito de dia a Incluir dia? coisas mais saudáveis Exatamente. por conta do reflexo que você Do reflexo que eu. vem fazendo com você. Uhum. E isso é muito importante. E se você se identificou com essa história, se identificou com sinais que a Tassi pontuou, se identificou com a parte, principalmente a parte física, a parte do emagrecimento em si, busque ajuda, se cuide, se priorize. Foi muito forte todas as frases e todas as palavras que a Tassi disse e muito real para muitas mulheres que estão aí com lipedema, não sabe que tem e não consegue sair desse lugar. E a importância do buscar ajuda. Eu quero agradecer Ai, eu que agradeço. por você ter vindo, topado estar aqui comigo. Imagina. Quando eu pensei em trazer alguém para falar de lipedema, eu pensei em você justamente porque eu conheço a sua história inteira. E não que eu não conheça das outras, mas fez muito sentido o tentar emagrecer, a descoberta do lipedema,
para a gente diferenciar essas duas histórias. Sim. E muito obrigada. Mas mais estamos uma no vez. comecinho, né? Porque eu vou. Estamos no comecinho. Estou no processo firme e forte para a melhoria das minhas pernas. E vamos conseguir. E vamos conseguir, isso mesmo. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho. Para manter a doença em remissão, quietinha lá. Isso para mesmo. continuar em manutenção. Muito bem, obrigada, tá? Espero que eu tenha ajudado. Obrigada.